Bem-vindos à disciplina de Hidrologia Avançada. Falaremos nesse vídeo sobre a estrutura dos modelos computacionais chuva-vazão. Esses modelos computacionais chuva-vazão, eles começaram a se desenvolver mais intensamente a partir do advento e do advento da computação moderna, a computação moderna, né? Os computadores modernos que tornaram possível o desenvolvimento da modelagem hidrológica. Lógico que nós temos modelos hidrológicos anteriores aos computadores, mas eram modelos bem mais simplificados. Então, a partir dos anos 60, aproximadamente, a gente começa a ter o desenvolvimento de diversos modelos hidrológicos que representassem de forma mais detalhada a transformação de chuva em vazão, considerando diversos componentes do ciclo hidrológico em cada uma das bacias. O modelo de Stanford foi um dos pioneiros nessa representação desses processos do que nós podemos chamar dos modelos hidrológicos mais modernos, né? Então, para que a gente entenda como é que se desenvolvem esses modelos hidrológicos, nós temos que entender que esses modelos hidrológicos, inicialmente, eles são concebidos como sendo modelos matemáticos, né? São equações que representam os processos ou representam o sistema hidrológico, né? O sistema do ciclo hidrológico, né? Ou a representação do sistema, naqueles modelos que eu já sinalizei em vídeos anteriores, que nós temos reservatórios e fluxos, ou os modelos as equações que representam o transporte de momento, massa e energia. Então, essas aqui são as equações matemáticas que vão representar os processos. Algumas dessas equações matemáticas, elas não vão ter solução analítica. Então, em função disso, nós temos que pegar essas equações matemáticas e desenvolver modelos numéricos, que são normalmente modelos de discretização, ou algum tipo de modelo que vai nos viabilizar o processo de integração dessas equações. Então, nós usamos usualmente diferenças finitas, ou elementos finitos, né, ou volumes finitos, para representar, transformar essas equações matemáticas em modelos numéricos. E depois disso nós temos uma terceira etapa, que é pegar esses modelos numéricos que foram desenvolvidos a partir de modelos matemáticos e transformar esses modelos em códigos computacionais que possam ser computados por computadores, né? Então, isso aí também tem um outro passo, que é como é que você desenvolve códigos computacionais a partir desses modelos numéricos. Então, é basicamente isso, que são essas três etapas, é basicamente isso que se constitui o desenvolvimento e a modelagem desses modelos hidrológicos, tá bem? Vamos pegar aqui um modelo hidrológico para a gente poder ver como é que essas coisas acontecem na prática. Então, aqui é o modelo SMAP, que é um modelo muito usual aqui no Brasil. Esse modelo SMAP é um modelo que nós poderíamos classificar como sendo um modelo conceitual, utiliza aquela abordagem de análise de sistemas, é um modelo conceitual e é um modelo concentrado. Então, nós temos aqui no modelo uma primeira entrada, que é exatamente a precipitação, certo? Essa entrada da precipitação, ela tem aqui um processo que é exatamente o que nós chamamos de partição chuva-vazão, né? Então, você tem aqui a primeira partição do escoamento, que você vai ter uma parte da precipitação que vai se tornar escoamento superficial direto. Outra parte dessa precipitação vai infiltrar. E aqui nós temos um reservatório, que é o reservatório subsuperficial, que é o reservatório que caracteriza aqui a região do solo não saturada. Nós temos aqui um outro reservatório que representa aqui a região do solo saturada aqui do lençol freático. Então, nós vamos ter um escoamento aqui subsuperficial e um escoamento subterrâneo, um armazenamento subsuperficial e um armazenamento subterrâneo. Esse armazenamento subterrâneo vai ter uma liberação de água a partir do que nós vamos chamar de escoamento de base. Esse escoamento de base vai se somar ao escoamento superficial direto para formar os caudais
dos rios, né? Aqui a gente observa que nós temos aqui um reservatório superficial que recebe esse escoamento superficial direto. Esse reservatório superficial ele tem a função de caracterizar os processos de armazenamento dentro da bacia. Porque na bacia hidrográfica nós vamos ter dois tipos de processo: o processo de armazenamento e o processo de translação. Que as vazões que são geradas em encostas muito amontantes, elas levam um tempo para transladar nos cursos d'água. Então, esse reservatório ele vai representar o processo de armazenamento e também vai representar o processo de translação que acontece na bacia. Essa estrutura do modelo SMAP é o que nós vamos chamar de um modelo SMAP diário. No modelo SMAP, onde a gente... Por que ele é diário? Porque a alimentação da chuva vai ser a alimentação do total de chuva em cada dia. Tem outras abordagens. Uma outra abordagem que nós temos é o modelo SMAP mensal. No modelo SMAP mensal, esse reservatório superficial ele é retirado. Por quê? Porque a gente considera que os tempos de translação dentro da bacia são menores ou no máximo da ordem de grandeza de um mês. E o passo mensal, ele cobriria esse processo de translação, não necessitando mais desse reservatório superficial. Então vamos aqui olhar e analisar esse reservatório subterrâneo. O que é que acontece? Esse reservatório subterrâneo, uma parte da água que infiltra vai penetrar esse reservatório subterrâneo, tá certo? Aqui nós vamos ter uma parte, se tiver disponibilidade hídrica nesse reservatório, uma parte dessa água vai evapotranspirar, tá certo? Então essa aqui é o que a gente vai chamar de evapotranspiração real, né, que vai ser retirada aqui desse reservatório. Nós notamos aqui que tem aqui como se fosse um pequeno dente nesse reservatório, que é a capacidade de campo. A gente sabe que a quantidade de água passível de ser estocada no solo, ela varia entre a capacidade de campo, tá certo? Seria o limite máximo que você consegue reter água no solo. Acima da capacidade de campo, a água que tiver armazenada no solo, ela vai percolar para regiões mais profundas. Então, a gravidade ela vai ter um efeito mais intenso do que as forças de sucção que nós temos no solo para umidades acima da capacidade de campo. Então, aqui acima da capacidade de campo, essa água pode percolar, proporcionando aqui uma recarga do aquífero, né? Para umidades menores do que a capacidade de campo, o solo pode reter essa água, né? E esse reservatório ele tem uma capacidade máxima, que seria a capacidade de saturação do solo, tá certo? Então é isso, né? E o reservatório subterrâneo também tem uma capacidade máxima, associada, por exemplo, às características do aquífero subterrâneo sedimentar, né, freático, que vai estar ligado a esse reservatório. Tá bem? Então, a gente tem aqui, como eu já tinha sinalizado para vocês, reservatórios, e entre esses reservatórios nós temos essas equações de fluxo. Várias delas são equações de fluxos, empíricas, né? Por exemplo, aqui são as equações, por exemplo, que o escoamento total está sendo dado pelo escoamento superficial direto mais escoamento de base. Então, esse aqui é o escoamento no rio. Essa aqui é a equação da evapotranspiração real, que tem a ver com qual é o armazenamento de água atual no solo, dividido pela capacidade de saturação, multiplicado por EP, que é a evapotranspiração potencial. Então, são relações empíricas que nós vamos tendo. Por exemplo, o escoamento de base aqui, ele está dizendo que o escoamento de base é proporcional à capacidade de armazenamento no solo. Isso aqui, claramente, essa relação linear entre o escoamento e a capacidade de armazenamento do solo caracteriza o escoamento de base como sendo um reservatório linear. Então, são equações, tá certo? A recarga aqui está proporcional à quantidade de água que está sendo armazenada no solo, né? Ao percentual dessa quantidade de água armazenada no solo dividido pela saturação, elevado à quarta potência, vezes um parâmetro que depende das características da bacia e vezes o armazenamento de água no solo. Então aqui você vê que tem uma relação não linear
que caracteriza aqui a questão da recarga. Então, essas são equações de fluxo que são empíricas e nós vamos trabalhar essas equações de fluxo e as equações de estoque que estão associadas aos armazenamentos nesses reservatórios. Por exemplo, essa aqui é a equação de conservação de massa no reservatório do solo e essa aqui é a equação de conservação de massa no reservatório subterrâneo. Essa estrutura que vocês estão vendo para o SMAP com outras equações ou utilizando uma quantidade maior ou menor de reservatórios, vai ser isso que nós vamos encontrar, essa mesma estrutura em todos os modelos que nós vamos denominar de modelos conceituais, né, que utiliza essa abordagem que eu comentei com vocês de análise de sistemas. Tá? Então a gente pode representar esses modelos normalmente, aquelas caixinhas por aqui. Né? Aqui, por exemplo, tem a caixinha da precipitação, que é a informação que chega. Aqui nesse modelo, que é o modelo de Stanford 4, que é como eu falei para vocês anteriormente, o modelo de Stanford é um dos pioneiros, né, aqui na modelagem hidrológica mais moderna. Tá? Aqui a gente tem aqui a caixinha da interceptação, tá certo? Então uma parte dessa água vai ser interceptada pelas folhas das plantas. Essa água que foi interceptada pelas folhas das plantas, etc., ela pode ser evapotranspirada, né? Então outra parte vai ficar armazenada em áreas impermeáveis, que ocorreu em áreas impermeáveis vai diretamente para o caudal. Uma outra parte que não fica em área impermeável infiltra, né? Então ele dividiu inclusive o solo numa zona superior e numa zona inferior, similar aí àquela divisão que foi feita no SMAP, só que no caso do Stanford ele divide em uma quantidade maior de reservatórios no solo. E aí ele vai caracterizando aqui o conjunto dos processos hidrológicos naquela mesma estrutura de reservatórios e fluxos, né? Aqui é esse modelo também, que é muito usual, um modelo mais antigo também, mas muito usual, que você vai ter as entradas da precipitação, como é que se dá o processo de escoamento, como é que se forma o escoamento de base, o escoamento superficial direto, né? Então, nesse escoamento de base, tem um período aqui de propagação no próprio reservatório ou para chegar ao rio, né? Escoamento direto, superficial direto, tem escoamento subsuperficial e escoamento superficial, que também tem uma propagação até chegar no rio, no caso aqui a propagação pela encosta, né? Então, o modelo ele tem esse tipo de representação. Aqui é o modelo, a família dos modelos do IPH, que aqui você vai ter aqui os modelos que são uma família de modelos, né? Vai acrescentando o que muda de um modelo, por exemplo, para o outro aqui é o tipo de propagação da cheia nos rios. Aqui você vai utilizar um método de onda cinemática no IPH 3 e aqui você vai usar onda dinâmica com as equações de San Venâncio no IPH 4, né? O IPH 2 aqui é exatamente o chuva-vazão em uma dada bacia. Então essa aqui é uma estrutura de um outro tipo de modelo que vai fazer aquele mesmo tipo de estratégia e vai definir o que vão ser os fluxos e o que são os balanços de massa em cada um daqueles reservatórios. Esse aqui, de novo, é um modelo Sacramento, né, que aqui vai ter a zona superior do solo e a zona inferior do solo. E aí a gente vai ter aqui também um conjunto de reservatórios que vão representar os diferentes processos. No caso do modelo Sacramento, você vai ter também aqui a parte também vai ter a parte permeável, impermeável da bacia, para poder definir a infiltração e a formação do escoamento superficial direto. A água vai chegar no canal e vai ter uma propagação dessa cheia, uma propagação do hidrograma com diferentes tempos. Você vai ter que entrar com um hidrogramazinho para explicar como é que vai se dar a propagação da cheia no rio, né? Então você vai ter aqui, essa é a estrutura básica do modelo Sacramento. De novo o modelo Sacramento, né, com aquela mesma figura sendo mostrada de outra forma, com aquela estrutura de reservatórios, né? O reservatório aqui subsuperficial, já entra aqui com a zona que vai ter uma percolação mais profunda. Aqui o sistema radicular das plantas, até onde é que ele pode tirar uma quantidade maior ou menor de água, né? As diferentes contribuições, diferentes tempos, escoamento superficial direto, subsuperficial, etc., que vai chegar ou no rio de forma direta, ou então em alguma parcela aqui da encosta onde vai acontecer escoamento.
aqui o escoamento superficial, o escoamento de base, né, que vai se juntar ao escoamento superficial direto para formar o escoamento no rio. E aqui tem uma parte interessante que não foi apresentada, por exemplo, no modelo SMAP, que diz respeito à contribuição de água subterrânea para fora da bacia. Então, por exemplo, se aquela bacia tem uma região de recarga de um aquífero que vai proporcionar água para outra bacia, aquilo ali é uma saída, né, da bacia, é uma saída de água da bacia. Então nós vamos ter aqui o exutório da bacia, propriamente dito, clássico, como nós chamamos de exutório. Então a água vai sair pelo exutório da bacia, e uma outra saída do balanço físico na bacia é essa água subterrânea que alimentou um outro aquífero, por exemplo, se for região de recarga ou algo do gênero. Tá bem? Então, agora, uma coisa que eu queria observar para vocês é que o modelo SMAP, que eu apresentei para vocês agora, o modelo Sacramento, tá certo? O modelo de Stanford, todos esses modelos, eles são modelos que nós vamos chamar de simulação contínua dos eventos hidrológicos. Então, ele vai simular e reconstruir uma série temporal de vazões, por exemplo, né, do sistema fluvial, da hidrologia de uma região. Algumas vezes não nos interessa simular a série temporal toda, né, do modelo. O que nos interessa às vezes é simular um evento específico. Então tem alguns modelos que nós utilizamos para simular eventos. Um exemplo desse tipo de modelo é o modelo REC1, né, para os antigos, REC-HMS para os mais novos, né, que o REC-HMS foi uma construção de interface e evolução do REC1. Então, nesse tipo de modelo, o que vai nos interessar é a simulação de um evento, de cheia, né? Você tem uma precipitação severa, você quer simular a cheia em um reservatório e a chegada dessa cheia nesse reservatório para definir, por exemplo, qual vai ser o dimensionamento do vertedouro e projetar o reservatório, ou para algum tipo de mecanismo de estratégia de controle de cheia. Esses modelos, como é o caso do REC-HMS, que é um modelo que nós podemos chamar aqui de simulação de um evento, ele é extremamente interessante e é mais adequado do que os modelos que eu acabei de mostrar, como o SMAP, como o Sacramento, que são modelos que fazem uma simulação mais contínua, né? Existe a possibilidade de simulação contínua no REC-HMS, mas ele não foi feito, a lógica inicial dele não é essa, tá certo? Mas é possível que a gente possa vir a fazer esse tipo de simulação. Mas a lógica dele é simulação de evento, tá certo? Um evento de cheia para poder dimensionar que seja aí um vertedouro. Ele pode também, a gente pode aplicá-lo também em drenagem urbana, mas principalmente para a parte de macrodrenagem, né? Você vai ter as contribuições e você vai ter também a macrodrenagem. Porque se você vai utilizar mais em drenagem urbana, essa aplicação, se não for para micro também, aí já tem um outro modelo de evento e que também pode ser simulado de forma mais contínua, mas que ele já foi desenvolvido de forma mais detalhada aí, com todas as características de uma modelagem para uma bacia mais urbana, tá certo? Que ele já vai ter as características de quadra, uso do solo e uma série de outras características para fazer uma simulação mais de drenagem urbana e fazer esse tipo de simulação, tá certo? Os modelos hidrológicos distribuídos hoje, né, e aqui eu trago o modelo Vic Model lá da Universidade de Washington, eles também, eles já têm uma característica de uma representação maior dos processos. Eles podem ainda ter aí uma lógica de análise de sistemas, eles começam a incorporar uma quantidade muito grande de equacionamento e representação de processos também no sistema. Mas o VIC aqui ele vai ter essa estrutura ainda, essa lógica de você definir quais são as unidades de resposta hidrológica e a partir daí fazer os balanços de energia, massa, momento, mas também vai utilizar para cada uma dessas unidades aqui vai fazer um balanço de massa, né, e vai definir também equações de fluxo, né?
Nós temos então, aqui a gente já comentou, os modelos distribuídos, certo? E aí você, nesse modelo distribuído, você pode ter por quadrícula, né? E aí você vai definir aqui, fazer o balanço de massa, energia e momento nessas quadrículas, né? Transportar água aqui no rio, utilizando as equações de transporte, né? E para a gente poder ser mais preciso, né, nesses modelos, uma possibilidade de equacionamento que nós podemos utilizar nos modelos distribuídos é essa aqui, né? Aqui a gente tem a equação de Saint-Venant para a propagação da cheia no canal, né? A equação do Overland, né? Aqui essas duas aqui, a equação da conservação da massa e do momento, que são usados os dois. A equação de Richard para a parte não saturada do solo, né? E também para a parte saturada do solo. A questão do derretimento de neve, equação de evapotranspiração. Então, esse tipo de equacionamento aqui, ele permite representar os processos de balanço de massa, energia, momento, etc. E aí são equações como essa que nós utilizamos na representação dos processos hidrológicos em um modelo de base física. Como eu falei para vocês em vídeo anterior, a gente tem aqueles modelos hidrológicos propriamente ditos e temos também esses modelos acoplados, né, que são modelos que vão tentar modelar mais intensamente as trocas verticais de água na atmosfera. Eles não estão muitas vezes interessados nas trocas horizontais. Por quê? Porque esses modelos hidrológicos eles foram feitos muito para representar os processos hidrológicos para serem incorporados em modelos de representação do sistema terrestre, né? Ou acoplado ao modelo meteorológico ou a modelos mais complexos do sistema terrestre. E esses modelos eles vão detalhar de forma muito mais intensa os fluxos horizontais, né? Sejam aqui em azul associados ao balanço de massa, de água, né, de umidade o fluxo de umidade, seja aqui em vermelho o fluxo e o balanço de energia. Como eu falei anteriormente, aqui a evapotranspiração é um dos elementos extremamente interessantes de acoplamento do balanço de energia com o balanço de umidade. Então, essas são as observações que eu tinha para fazer para vocês acerca da estrutura dos modelos hidrológicos e com isso eu encerro esse vídeo.